Fala pessoal, nesse tutorial eu vou explicar para vocês como que a gente trabalha com operações matemáticas em dados filtrados. Então, por exemplo, a gente fazer uma soma de números é simples, é uma fórmula bem tranquila. Porém, como que eu faria essas mesmas somas se eu filtrasse os valores ali para ele manter essa soma só com os valores filtrados? Da mesma forma, a média, a contagem e outros dados matemáticos, sendo que o usuário filtrou ali algumas informações. Como que a gente faz isso? Desde já eu peço a você que se esse curso, esse vídeo estiver te ajudando, nos ajude também deixando seu like, compartilhando e se inscrevendo aqui no canal, que isso nos ajuda bastante. Deixe aqui nos comentários também se você conseguiu implementar esse exercício aí. Nos siga lá no Instagram, que lá você vai ter todas as novidades e tudo que ocorre aqui no canal. Só lembrando que os códigos e explicações mais detalhadas dessa aula você encontra gratuitamente aí na nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com, e o link fica aqui na descrição do vídeo. Tranquilo? Bora lá então para a nossa aula. Então, pessoal, aqui eu fiz uma tabelinha de produtos e preços. Eu tenho o total, total filtrado, média e a contagem dos valores aqui. Então, vou colocar alguns valores aqui. A, B, C, D, E e F são os produtos. Vou colocar aqui, ó, 15, 30, 5, 90, 12 e 56. Vou colocar aqui o valor de preço, né? Se a fonte estiver diferente, eu posso vir aqui no meu pincelzinho de formatação, formatar aqui para colocar igual e vamos colocar aqui como monetário. Então, agora já estão todas as fontes do mesmo tamanho. Só para a gente treinar um pouquinho também, vou vir aqui em formatar, cores alternadas. Vou tirar o título e vou colocar um cinza aqui, só para ficar bacaninha aqui, ó. Então, aqui eu tenho os produtos, né? E os valores deles. Bem, o total é bem simples, né? A gente pode vir aqui e fazer a soma dela, né? Então, está aqui 208 é o valor desses produtos que eu tenho aqui. Beleza, até aí tudo bem, porém o problema ocorre quando a gente vai vir fazer o filtro. Então, às vezes o usuário que ele quer alguns produtos apenas. Então, vou pegar aqui apenas o D, o E e o F. Então, repare que ele pegou esses produtos, porém a soma manteve 208. E às vezes eu quero fazer um filtro e saber qual que é a soma daqueles valores. Então, por exemplo, às vezes eu tenho uma planilha de vendas e eu quero saber apenas as vendas de Belo Horizonte. Quanto que deu aquelas vendas em Belo Horizonte. Dessa forma aqui, se eu separasse esses dados, eu não conseguiria ver. Eu teria que selecionar aqui, vir aqui no nosso lado inferior direito e ver a soma aqui. Só que às vezes é uma planilha muito grande, muitas linhas, então você tem que ficar selecionando, não é prático, né? Então aqui no Google Sheets a gente tem uma fórmula para fazer isso, trabalhar com dados filtrados. Então deixa eu voltar aqui. Aqui eu tenho todos os dados novamente, a soma total. E aí, para a gente trabalhar, por exemplo, com total filtrado, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aqui uma fórmula que chama subtotal. Então, essa fórmula subtotal ela tem alguns códigos de função e um intervalo que você quer trabalhar. Então, vamos dar uma olhadinha aqui, ó, nessas funçõezinhas que tem aqui. Então, vou clicar aqui em Saiba Mais. Vou abrir aqui numa tela maior, só para ficar mais fácil para a gente ver. Então, essa fórmula subtotal, aqui, ó, olha as funções que ela tem. A gente tem 1 é para você saber a média, 2 a contagem de números, a 3 a contagem de valores, o máximo, o mínimo, o múltiplo, desvio padrão, né, a soma, a variância, né? Então, a gente tem algumas opções para trabalhar com dados filtrados. O primeiro dado que eu quero trabalhar ali é a soma, então eu vou utilizar o código de função 9. Então, aqui, ó, vamos aqui, igual a subtotal, vou usar a função 9, ponto e vírgula, e qual intervalo que eu quero? É esse intervalo aqui, ó. Então, vou fechar aqui o meu parênteses. Até então, eu ainda tenho o 208, né, porque eu não filtrei, porém agora eu vou fazer o mesmo filtro, então eu vou pegar apenas o D, o E e o F. Olha que interessante, então agora eu tenho que o total é 208, porém o total filtrado é 158. Então voltando naquele exemplo que eu tinha falado anteriormente das cidades, agora vamos supor que isso aqui fosse a cidade de Belo Horizonte. Agora eu sei quanto que eu vendi apenas em Belo Horizonte. Ah, então eu preciso adicionar mais um produto aqui, então vou colocar aqui o produto C.
Olha que interessante, ele já somou para a gente, ou seja, eu tenho uma visão do total de vendas de todas as minhas empresas e também tenho um valor filtrado para apenas essa cidade ou esse produto específico. Da mesma forma, se a gente quisesse fazer com a média, então voltando aqui, ó, a gente tem a opção de média que é A1. Então vamos lá. Vou colocar aqui a subtotal, né? A função é A1, ponto e vírgula, e o intervalo é da B2 até a B. Então aqui, ó, a média é 40,75, né? A média de venda. Vamos adicionar mais um produto aqui. Vou adicionar agora o A. Aí a média mudou, 35,60. Se eu tirasse o filtro, repare que o total filtrado volta para 208 e a média também já muda aqui. Então deixa eu filtrar aqui novamente. Vou colocar aqui apenas o produto A, B e C. Aqui está a média, 16,67, o total filtrado, que é de 50, e o total de vendas aqui. Beleza. Por fim, a contagem. Então, vou vir aqui em subtotal. A função. Aqui você tem o count num, né, que é para você verificar se tem números, ou count valores, né, que é para você verificar qualquer tipo de valor. Vamos utilizar a count valores, que serve para qualquer tipo de valor. Então, vou colocar aqui A3 e vou colocar aqui da B2, pode ser tanto da A2 quanto da B2 vai dar na mesma. Então aqui ele me deu a contagem de 3, se eu adicionasse mais dois produtos aqui, ó, no filtro, ele vai me dar a contagem de 5, e se eu tirar o filtro, ele vai me dar 6, que é justamente 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, por fim, pessoal, a gente pode trabalhar, né, com essas diferenças. Então, eu poderia jogar, por exemplo, esse total filtrado para cá, ó, e aí aqui eu filtrasse o produto, eu quero apenas o produto A, B e C, tá aqui, e aí aqui eu poderia até mesmo fazer um gráfico, ó. Colocar aqui um gráfico de pizza, ou um gráfico de barras, tá vendo? Ó? O total e o total que eu tenho só nessa cidade específica, só desse produto específico e assim por diante. Então eu consigo ver em relação ao total de vendas o quanto que isso representou, né? Do total de vendas, o quanto que a cidade tal, o produto tal representou aqui para minha empresa, né? Então facilita bastante isso daí. Mais um detalhe, é interessante que esses dados aqui, ó, sejam inseridos numa aba separada. Então o ideal era eu colocar esses filtros, as contagens, né, numa aba separada. Por quê? Quando eu realizar os filtros aqui, por exemplo, se eu tirar o filtro A, repare que sumiu aqui, ó, porque ele filtra a linha toda, né? Então, o que seria interessante? Vou tirar esse gráfico aqui, ó. Seria interessante o quê? Que esses dados aqui fossem inseridos numa aba separada aqui, ó, tá? Porque aí eu posso filtrar aqui à vontade, que não vai atrapalhar os meus dados aqui. Fica parecido com um dashboard, né? Numa aba separada aqui. Tranquilo, pessoal? Então, espero que tenham entendido aí a diferença de uma soma, né, de uma média comum para a função subtotal, porque a subtotal ela vai pegar também os valores filtrados ali. Então, você pode fazer filtros que ela vai trazer os dados atualizados aí para você. Fiquem todos com Deus, sucesso nos códigos e na vida. Acesse agora mesmo a nossa plataforma de ensino, webdesignfoco.com. Essa plataforma possui todos os códigos e explicações para a sua videoaula. Assim você aprende de forma mais fácil. Inscreva-se agora mesmo.